É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e principalmente para a gente abordar numa sexta-feira maravilhosa como está hoje, né? Um tema que envolve a nossa rotina do dia a dia. O tema que vocês estão vendo ali, conduta, moral e ética. Se a gente analisar o comportamento do ser humano dentro da sociedade onde ele está inserido, onde ele convive, nós percebemos a grande responsabilidade que nós temos de adotar realmente uma postura que possa servir até de exemplo para todas as criaturas com as quais nós estamos ligados, seja dentro do lar, seja no meio social, ou seja, onde nós estivermos. É muito importante que a nossa postura e o nosso comportamento sirva sempre de bom exemplo, a exemplo do que serviu o comportamento e a presença de Jesus de Nazaré aqui no planeta há mais de 20 séculos. Então, com isso, nós queremos hoje mostrar a vocês aí a importância e a necessidade de se entender o que é uma conduta moral e uma conduta ética. Não é a mesma coisa, já percebemos. E para falar disso, é interessante observar que lá coloquei no slide certo e errado, verdade ou mentira. O que isto tem a ver? Na filosofia, isso já na antiga Grécia, estava-se preocupado realmente com aquilo que seria chamada verdade. A verdade e o erro, o que está certo, o que está errado, e principalmente entender aquilo que a gente tem que descobrir. Temos que fazer sempre a coisa certa, mas será que estamos sempre agindo da maneira certa, da maneira correta? A palavra dualismo serve para entender realmente o que está acontecendo. Por quê? É um conceito estabelecido filosoficamente falando que existem dois poderes iguais e antagônicos. É por isso que fala-se ali, certo ou errado, verdade ou mentira. Moral e ética. Como é que nós estamos agindo aqui no meio onde nós estamos vivendo? Eu diria que isso aí é realmente uma necessidade de uma autorreflexão, porque imaginando que estamos fazendo as coisas verdadeiramente certas, temos alguma dificuldade. E nós podemos até colocar isso nesse aspecto, olha, a vida de relação é bem mais complexa do que o mero sentido de certo e errado. Explica-se, todas as pessoas têm o seu ponto de vista e cada um tem um comportamento. E o seu comportamento dentro do seu ponto de vista estabelece para ele que ele está certo ou o outro poderá julgar se ele está errado. A busca da verdade é permanente. O próprio Jesus no Evangelho já fala, buscai primeiro a verdade, porque a verdade vai vos libertar. Se nós buscamos a verdade, porque é um processo de libertação, não podemos realmente condenar qualquer criatura, porque a verdade dela pode ser diferente da nossa verdade. Mas é preciso estabelecer uma diferença entre ética e moral, ou a própria diferença entre moral e ética. Se nós formos olhar o significado dessa palavra, a palavra ethos, que vem do grego, significa ética, valores. E a palavra moral, ela vem de morales, que significa costumes. A moral vai variar conforme o tempo. A ética, por exemplo, já é permanente. E nós vamos perceber isso aqui no desenvolvimento da exposição. Por exemplo, se vamos no dicionário Aurélio, nós veremos lá que a definição de moral, ela apresenta como um conjunto de regras de conduta que eu fiz questão de destacar, ou hábitos julgados válidos para qualquer tempo ou lugar, para grupos ou pessoa determinada. Essa é uma questão moral. Se vamos observar, então, a ética no mesmo dicionário, ele vai dizer para nós, o Aurélio, que é o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana. Mais uma vez estamos inseridos aqui, porque serve para estabelecer a diferença entre o bem e o mal. Continuando,
Vamos num outro dicionarista, o Wise, ele diz que a ética é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Embora sejam várias palavras ditas, na verdade, ela tem um único significado, é buscar a sua essência. Como é que o ser humano se comporta diante de uma determinada situação? Segundo os estudiosos da matéria, eles afirmam que a ética teria surgido com Sócrates. Sócrates vem do século V antes de Jesus, pois se exigiu maior grau de cultura. E realmente a civilização grega deu grandes exemplos de cultura, ou seja, a cultura helênica serviu para mostrar para nós o progresso avançado já naquela época e, conforme eu disse, 5 anos antes da vinda de Jesus. A ética investiga e explica as normas morais, pois leva o homem a agir não só pela tradição e educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. Allan Kardec falava sobre os fenômenos, afirmando que não bastava ver, era preciso compreender. Muita gente vê e não acredita, e muita gente não precisa ver para acreditar, porque a própria convicção faz com que ele aceite coisas que não precisam ser demonstradas, porque elas estão logicamente explicadas. Portanto, baseado nesse princípio, o ser humano é dotado desta faculdade que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a decisão de livre escolha. É o livre-arbítrio que conduz ao progresso. O progresso vai avançar, inclusive, para a própria evolução. E falamos da evolução do ser humano, que, por sua vez, terá uma postura, uma conduta ética. E nós devemos até afirmar uma conduta eticamente correta ou eticamente equivocada. Se nós olharmos mais uma vez Sócrates, atribui-se esta frase a ele, dizendo que a ética não se baseia só nos costumes do povo, de leis exteriores, mas sim na convicção pessoal. Por que convicção pessoal? Porque ela é adquirida através de uma reflexão na tentativa de compreender a justiça das leis. A justiça é sempre justa ou existe uma justiça que é injusta? Se nós olharmos sob o ponto de vista moral, pode haver uma interpretação errada, mas sob o ponto de vista ético, o certo é o certo, errado é errado. A verdade será sempre a verdade. A mentira nunca se transformará numa verdade. Moral e ética, portanto, uma realidade construída histórica e socialmente a partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde nascem e onde elas vivem. Aí realmente aparece moral e ética acompanhadas, ou seja, caminhando juntas para orientar o ser humano no seu próprio progresso e na sua própria evolução. Moral e ética, portanto, são dois conceitos de uma mesma realidade. A moral sempre existiu, pois todo ser humano, e eu destaquei isso, possui a consciência moral, que o leva a distinguir o bem do mal no contexto onde vive. A gente costuma brincar dizendo o seguinte: quando piso na bola, ninguém precisa apontar o meu defeito. Já existe uma ferramenta interior, que nós chamamos de consciência, que já nos acusa, já sinaliza: olha, você pisou na bola. Então isto serve inclusive para a gente entender esse processo de crescimento, esse processo de evolução. É o aprendizado constante buscando a chamada libertação. Voltando a Jesus, né? Conheça a verdade, porque é a verdade que vai libertar. Portanto, nós podemos fazer algumas afirmações iniciais dizendo que ética é princípio, moral é norma de conduta. Podemos afirmar também ética é regra, moral é aplicação da regra.
A ética, ela é permanente. A moral é temporal. Eu vou parar um pouquinho aqui porque eu quero entender uma coisa. Por que moral é temporal e a ética é permanente? A ética está realmente ligado à conclusão de todo o comportamento do ser humano dentro de uma moral. Mas como a moral varia com o tempo e varia conforme os povos e conforme a ocasião, nós então podemos aí fazer uma distinção. O que é moralmente certo hoje deve ter sido errado ou inaceitável numa época antiga. E numa época antiga, algo que era aceito como moralmente certo, hoje não é mais certo, é admitido como imoral. Vamos dar um exemplo para entender isto. A pena de morte, ela existe em alguns países do mundo. Em outros países, ela não é admitida. Onde a pena de morte é admitida, é um comportamento moral. Onde ela não é admitida, a pena de morte é vista como imoral. Por que na mesma época, em várias partes do mundo, pode haver essa variação? Portanto, a moral vai variar conforme a época, conforme os costumes e conforme o grau de conhecimento que o povo ou que a própria civilização vai adquirindo, até que se chega no estágio final, que seria a ética. Isso faz parte do próprio crescimento do ser humano. E nós podemos até entender isso quando vemos que ética é universal e a moral é regional, ou seja, a moral ela está localizada. Portanto, resumindo a questão de ética e moral, para nós apenas completarmos esse quadro, diz que moral é tese e ética é síntese. Então, eu tenho uma tese, eu tenho uma síntese, eu tenho uma tese e tenho como conclusão uma síntese. Tese, antítese e síntese. Na verdade, a ética é a síntese de uma moral que vai sofrendo transformações durante o decorrer dos tempos. Se nós trouxermos essas ideias para a nossa doutrina espírita, e é lá no Livro dos Espíritos que nós vamos ver realmente esse problema do comportamento moral. Lembrando que neste livro, Livro dos Espíritos, a sua parte terceira está falando a respeito das leis morais. E dentro das leis morais, nós vamos ver que todo o comportamento ali explicado está de acordo com os ensinamentos de Jesus. E eu poderia até afirmar que, a partir do momento em que o Livro dos Espíritos é publicado, isso aconteceu no ano de 1857, 7 anos depois, em 1864, o livro Evangelho segundo o Espiritismo era lançado e ele viria realmente desdobrar o comportamento moral do ser humano, como ele deveria ver esse comportamento, como ele deveria entender e agir da forma como era ensinada por Jesus. Allan Kardec, nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma afirmação dizendo que a doutrina de Sócrates e de Platão tem tudo a ver com o cristianismo, que foi a mensagem trazida por Jesus, e tem tudo a ver com o Espiritismo, que é o terceiro consolador prometido por Jesus, que se manifesta através da revelação da doutrina espírita. Então, vemos aí que, embora o Sócrates tenha já se preocupado com a ética, Jesus veio consolidar realmente essa afirmação e permitir que realmente nós pudéssemos entender que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele não vai se preocupar com os afazeres do dia a dia de Jesus aqui na Terra. É aquilo que ele afirma logo lá no início, que nós podemos dividir as matérias contidas no Evangelho em 5 partes. Ele desprezou as 4 iniciais, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, palavras que serviram para se estabelecer dogmas religiosos. Ele descartou isso porque isso tudo é discutível, se enquadra perfeitamente no aspecto moral. Mas ele coloca lá a 5ª e última como a mais importante. Ele fala o ensinamento moral, porque é sob essa bandeira
que nós devemos realmente estar apoiados e orientados por uma conduta realmente que venha trazer para cada um de nós o conhecimento que liberta. Olhando a doutrina, que ela é classificada como ciência, filosofia e moral, quando ele publica em 1859 esse livro, eu até costumo brincar nas palestras dizendo assim, Allan Kardec, desde a publicação do Livro dos Espíritos, de 1857, e daí para frente, ele foi muito questionado, perguntando o que é o Espiritismo. E ele provavelmente, eu digo que isso provavelmente, deve ter ficado cansado de responder o que era realmente o Espiritismo. E provavelmente ele já andava com esse livro embaixo do braço, e quando alguém perguntava o que é o Espiritismo, ele deveria dizer bondosamente, por favor, leia este livro. Então serve para nós, inclusive, para entender essa questão de filosofia, né? E principalmente para entender o aspecto moral dos 3 aspectos em que a gente enquadra a doutrina espírita como ciência, filosofia e moral. Alguns falam ciência, filosofia e religião, outros falam ciência, filosofia e de uma moral religiosa. Portanto, aí, na conclusão desse livro, para explicar o que é o Espiritismo, ele diz que é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Em outras palavras, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Tudo isso dependendo da forma como nós vamos interpretar e se conduzir sob o ponto de vista moral e ético. Essa reflexão filosófica é interessante para fazer uma comparação bastante simples, para que possa as pessoas entenderem a grande diferença que existe. O que é religião? Religião é aquela que estuda a teologia, e a teologia vem do grego theos, é Deus, e logia é estudo, então o estudo de Deus está envolvido com a religião. E no Espiritismo, logo na primeira página, lá no cabeçalho, vai aparecer filosofia espiritualista. Já é uma diferença para a gente pensar. Segundo, na religião, existe um livro sagrado. O livro sagrado pode ser cristão, para os cristãos, e um livro sagrado também para não os cristãos. Para os cristãos, o livro sagrado é a Bíblia. E para os não cristãos? Os muçulmanos usam o quê? O Alcorão, né? Os judeus, eles utilizam o Talmud, né? Ou seja, cada um tem realmente a sua crença, tem cada um o seu livro sagrado que dá realmente sustentação à sua religião. E no Espiritismo nós não temos livro sagrado. Por quê? Porque não é uma teologia. Embora a primeira pergunta do Livro dos Espíritos esteja voltada para perguntar quem é Deus, na verdade não é uma religião, mas exatamente a preocupação de Kardec trazer para a nova revelação o entendimento do que seja Deus, que até então não se compreendia o que era a divindade. E eu diria até que falar de Deus é meio complicado e muito complexo, porque as nossas palavras ou a nossa linguagem, ela é muito pobre realmente para definir o que seja Deus. Mas para nós é pelo menos um ponto já de partida. Quem sabe um dia mais tarde venhamos a entender o que significa, né? A divindade. A religião exige crença e obediência, muitas vezes até proibindo os questionamentos. Isso chama-se dogma, né? Na doutrina espírita não existe realmente a proibição. A doutrina espírita, pelo contrário, permite que a pessoa questione, que a pessoa realmente pergunte. O Espiritismo não proibindo nada, mas também adverte. Cada um é responsável pelas suas decisões. Quando nós falamos isso, nós estamos atribuindo também essa responsabilidade a um comportamento moral, um comportamento ético, né? Portanto, existe uma moral religiosa na religião e no Espiritismo existe uma moral filosófica, que é aquela que, quando nós compreendemos, nós nos convencemos. E convictos, nós podemos realmente exercitar
com mais critério, com mais responsabilidade. Lógico, a filosofia trabalha com o conhecimento e filosofia é amor à sabedoria. Uma nova visão de mundo, Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na introdução, lá no item 12. Ele diz que o estudo do Espiritismo toca em todas as questões da metafísica e da ordem social. Ou seja, sem dúvida nenhuma, o Espiritismo vai mais além da existência física, porque mostra uma realidade que nós desconfiávamos e que não tínhamos a certeza. Através de Kardec, quando ele se debruça no mundo espiritual, ele traz as revelações necessárias para se compreender hoje determinados fenômenos que no passado eram tidos ou conhecidos como sobrenatural. A influenciação. É interessante que também na introdução, lá no item 6, Kardec afirma: os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Lá na introdução, item 6. Aquela imagem ali é realmente para distinguir o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o mal. E é claro que nós, cercados que somos por espíritos em todos os lugares, nós estamos sofrendo permanentemente essas influenciações. E essas influenciações podem ser para praticar boas ações ou para praticar ações, eu diria, equivocadas. Cada um pode ouvir o lado que lhe interessar, porque, sem dúvida nenhuma, a escolha é de cada um. A gente até brinca dizendo assim: seja senhor da sua língua para não tornar-se escravo das suas palavras. Eu posso escolher tudo aquilo que eu quero falar, mas devo responder, é claro, por todas elas. O maior exemplo que aparece para nós é Jesus de Nazaré, que, aliás, é a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Jesus é o exemplo que Deus forneceu ao homem para lhe servir de guia e para servir também, é claro, de modelo. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral. E aí realmente nós encontramos um norte, ou seja, é a bússola que nos orienta a nossa conduta, o nosso comportamento. Quando ele afirma que nós devemos fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós, nós estamos mostrando com isso daí, ou Jesus mostrou, que nós deveríamos procurar sempre fazer o bem, porque naturalmente ninguém aceita que alguém lhe faça um mal. Questão 625 do Livro dos Espíritos. E lá na questão 629, quando ele pergunta a questão de moral, e o Kardec queria saber qual era a opinião dos espíritos, eles deram essa resposta: moral é a regra do bem proceder, é a distinção entre o bem e o mal. E como nós temos a lei divina inscrita na nossa consciência, que aparece na questão 621, nós sabemos perfeitamente aquilo que nós estamos fazendo, se é bom ou se é mal, se é certo ou se é errado. Ninguém precisa apontar, a nossa própria consciência já faz inclusive até a cobrança, não? No Livro dos Espíritos, na conclusão, no capítulo 1, que é após as perguntas e respostas, Kardec coloca que o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Olha que coisa interessante, né? Olha aqui, podemos dizer que é justiça, amor e caridade. Um grande exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que realmente estava muito preocupada, e essa preocupação estava muito além de um princípio moral. Ou seja, ajudar quem necessita de ajuda é uma obrigação moral, não? Na questão 618 do Livro dos Espíritos, a pergunta, aliás, a resposta da pergunta de Kardec é essa, que verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Isso vai aparecer lá na questão 918 e depois no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos,
Allan Kardec volta a exemplificar e a mostrar realmente os caracteres do homem de bem. Ou seja, a lei de justiça, de amor e de caridade é praticada pelo verdadeiro homem de bem. E tem muitos homens de bem, não somente aqui no nosso Brasil, mas em todo o planeta. E por extensão, é claro, porque há várias moradas na casa do Pai, em todo o universo. E a ética conforme alguns espíritos? A gente pode até imaginar quantas mensagens não vêm do mundo espiritual para mostrar ao homem qual é o caminho que ele deve seguir. E, obviamente, esses espíritos vieram para trazer luz, a luz do conhecimento. O nosso saudoso Chico Xavier psicografou essas obras aí do Emmanuel, né? Esses livros que trazem realmente a ética espírita. Olhando aqui no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário, você tem Vinha de Luz, né? Aqui você tem Caminho, Verdade e Vida, né? Depois vem o Pão Nosso e, finalmente, o Fonte Viva. Veja que todos esses livros, né? Vinha de Luz, né? Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, é uma interpretação que o Emmanuel faz de algumas passagens evangélicas, mostrando realmente que a ética espírita está conforme a doutrina ensinada por Jesus, que é o cristianismo. E o próprio André Luiz também, através do Valdo Vieira, nesse livro Conduta Espírita, é um manual também de comportamento ético e cristão. Ou seja, quer queira, quer não, além das informações que nós recebemos de autores encarnados sobre comportamento moral e comportamento ético, os próprios espíritos estão reforçando esses ensinamentos para que a gente possa ter realmente a verdadeira postura cristã, uma postura que realmente liberte o homem em favor do trabalho feito para melhorar a qualidade do mundo onde nós vivemos. Ou seja, a transformação do mundo passa realmente pelas transformações morais e éticas. Também através do Divaldo, a Joana de Ângeles, o Divaldo psicografou esse livro O Homem Integral, e que serve realmente para tratar aí da chamado aspecto psicológico do ser humano, para mostrar a sua necessidade de procurar transformar-se, adquirir esse conhecimento que pode realmente mudar tudo aquilo onde nós convivemos, a partir, é claro, do nosso próprio lar e, por extensão, o meio social onde nós convivemos. Moral e ética no Livro dos Espíritos. Esse assunto foi tão interessante que Allan Kardec procurou, na entrevista que fez com os espíritos, saber o que é que deveria ser entendido sobre a conduta do ser humano, já que as mensagens que eles transmitiram para nós era para espiritualizar um espírito que estava encarnado. Lá na questão 843, ele pergunta se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. E a gente já falou isso já anteriormente, né? Sem o livre-arbítrio, o homem não é capaz de tomar decisão. Então, o livre-arbítrio é uma faculdade que o homem tem para poder se orientar, inclusive a sua conduta e o seu comportamento. E a resposta dos espíritos foi esse: o homem tem a liberdade de pensar e de agir. Ele faz realmente aquilo que ele quiser, mas entendendo que sem livre-arbítrio o homem não seria um ser humano. É preciso que ele tenha a possibilidade de escolher. E isso faz parte de um processo de aprendizado, um processo também de crescimento. Ele faz uma outra pergunta também. Como é que nós podemos distinguir o bem do mal? E a nossa própria consciência já diz, é capaz de distinguir. Mas muitas vezes, por conveniência ou por interesse, nós ignoramos e fazemos normalmente aquilo que nós desejamos ou aquilo que nos favorece. E veja a resposta deles. O bem é tudo aquilo conforme a lei de Deus. Então, Deus, na sua infinita bondade, deseja que todos os seus filhos façam realmente o bem. E o mal
é tudo que afasta da lei divina. Portanto, fazer bem é seguir a lei de Deus. E fazer o mal, obviamente, está contrariando essa lei. Essa preocupação dele de distinguir bem ou mal é uma pergunta proposital, porque, obviamente, o Kardec já tinha consciência e conhecimento dessa resposta, e é claro que está voltado para o comportamento do ser humano. Olha só na questão 642. Algumas pessoas dizem assim: eu não faço mal para ninguém, portanto, eu estou quites com Deus. E as pessoas não param para pensar que muitas vezes não fazer o mal não significa algo, vamos dizer assim, favorável. Muito pelo contrário, né? E ele até pergunta: não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Porque criou-se a mentalidade de que não fazendo o mal, a gente iria para o céu. E como todo mundo quer ir para o céu, todo mundo estava preocupado em não fazer o mal. Mas a resposta dos amigos espirituais foi essa: olha, não. E foi um não afirmativo. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Para entender essa passagem, a gente vai na parábola do samaritano. Lá mostra claramente: o sacerdote passa de um lado, o levita passa do outro. O que significa isso? Ambos tiveram a oportunidade de fazer um bem, socorrer um viajante ferido, mas eles não fizeram. Onde é que está realmente a prática do bem? Eles apenas se omitiram. Por conveniência, talvez não quiseram ter trabalho. E isso pode acontecer conosco nos dias de hoje, da gente deixar de fazer um bem, porque não queremos ter alguma dificuldade ou ter algum problema que venha a ocasioná-lo. E olha na questão 913, a questão do egoísmo. Qual é o vício que pode ser considerado como mais radical? E os espíritos deram essa resposta, inclusive até falando para o Kardec, né? Já o dissemos muitas vezes. Eu diria que os espíritos, quando deram essa resposta, estavam assim meio impacientes, né? Falando, não era necessária essa pergunta, já disse isso tantas vezes. Egoísmo, vaidade, orgulho, não é virtude, é defeito. Então, se é defeito, tem que ser combatido. Se é defeito, não é o bem. Defeito é mal. E às vezes o mal necessário para se chegar ao bem. E ele, então, o Espírito até recomenda: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o quê? O egoísmo, né? A gente pode até brincar da seguinte forma, né? Quem é egoísta aqui, levanta a mão. Tem poucos egoístas aqui. Porque os mais egoístas não levantaram a mão. Nós precisamos realmente fazer a chamada autoanálise para poder entender: puxa vida, será que eu estou fazendo tudo o que eu posso? Ou será que eu posso fazer um pouco mais? É uma questão até para refletir. A brincadeira é proposital, é para a gente refletir, para a gente pensar, né? Olha na questão 919. Kardec faz essa pergunta: o meio prático para o homem se melhorar nesta vida. Será que existe um meio? Os espíritos deram a resposta, porque deveria existir realmente esse meio. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Quem é esse sábio? Sócrates, né? Sócrates, como Jesus, não escreveu nada. Aliás, Jesus até escreveu alguma coisa na areia, que depois o vento se encarregou de levá-lo embora, né? Sócrates e Jesus têm uma característica idêntica. Os dois tiveram que dar a sua vida física em benefício do conhecimento. Porque o Sócrates estava preocupado com a juventude, Jesus estava preocupado com a juventude e com a própria humanidade.
Eram considerados revolucionários. Por quê? Porque desatendiam os interesses da classe dominante. Ou seja, incomodavam. Jesus incomodou muito, porque Jesus trabalhava dentro de uma linha ética para mostrar qual era o comportamento do ser humano. E é claro que aqueles que não desejavam os ensinamentos e a presença de Jesus tiveram que fazer realmente aquilo que eles fizeram. Então, conhece-te a ti mesmo é o melhor caminho para o homem melhorar nessa vida. E quando nós nos conhecemos, nós nos modificamos. 806, a desigualdade, e eu até destaquei aqui, das condições sociais é uma lei natural, que muita gente pensava assim, por que Deus permite isso? Na verdade, Deus não vai interferir. A vida realmente foi feita para ser vivida. As experiências vão acumulando experiências que, por sua vez, levam a um progresso, a uma evolução. E os espíritos, então, deram essa resposta para o Kardec. Não, a desigualdade das condições sociais não é obra de Deus, é obra do homem. E isso aí é em função do quê? Da resposta que eles deram na questão 913, o egoísmo. É inadmissível na atualidade que pessoas estejam passando fome. E alguns dizem que caridade é dar um prato de comida. Dentro do âmbito social, ninguém deve morrer de fome. Eu acho que quando uma pessoa sente a necessidade de se alimentar para viver, a obrigação é moral. A sociedade é responsável por isso. Então a caridade vai muito mais além. E tanto vai mais além que na questão 930, os espíritos responderam para o Kardec que numa sociedade regida pelas leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, mais uma afirmação para mostrar que realmente a verdadeira caridade, que é o patamar que dá sustentação à doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, nos leva a entender realmente esse quadro aqui, que é lamentável na atualidade. A fome sempre existiu no mundo, mas não dá para entender um mundo atual onde a produção agrícola, através de uma mecânica ou de uma lavoura mecanizada, esteja produzindo cada vez mais alimento e mais gente continua morrendo de fome. Quer dizer, alguma coisa está errada realmente nesse aspecto. E a 872? Essa aqui não é pergunta, mas é uma resposta que Kardec desenvolve um ensaio teórico, onde ele fala a questão do livre-arbítrio. O homem não é fatalmente conduzido ao mal, porque conduzir o homem fatalmente ao mal tiraria o homem a possibilidade de decidir. Não existe destino traçado. O que existe é um determinismo. Em função da ação, nós teremos uma reação. Isso aí é muito bom na doutrina espírita, porque neutraliza aquela orientação que nós recebemos durante todas as nossas existências dentro da chamada lei ou a pena de Talião, o olho por olho, dente por dente. Hoje a coisa muda completamente, cada um é responsável. Por isso é que podemos afirmar que o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo, pelo contrário, deixa, através do livre-arbítrio, a escolha daquilo que ele quiser fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, cada um vai responder. A chamada semeadura é livre, mas a colheita não é obrigatória. A visão social do Espiritismo. Lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o texto é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou você serve um senhor ou serve o outro. Tem que separar. É aquilo que nós separamos, né? O que é de César e o que é de Deus. E lá o Kardec coloca essa frase aqui: o homem tem por missão trabalhar para a melhoria do planeta. Esse trabalhar para a melhoria do planeta é diferente daquele trabalho diário que nós temos nas nossas atividades corriqueiras.
Nós temos uma responsabilidade social. Essa responsabilidade nos leva a trabalhar pela sociedade, para ajudar a mudar a sociedade. E isso nós conseguimos através do aprendizado, do conhecimento. Então, lá no capítulo 16, é uma reflexão profunda, além de se preocupar com o simples ganho do dinheiro. Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral. Obviamente, Kardec aqui estava realmente já se antecipando que os ensinamentos dos Espíritos estavam conduzindo a humanidade no seu verdadeiro caminho, ou seja, na sua verdadeira finalidade. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina humanista e muita gente ainda não percebeu isso. Muita gente ainda acredita que o Espiritismo continua sendo uma doutrina voltada sob o aspecto religioso. Mas nós temos que nos envolver realmente com o lado humano, com a própria criatura. O que leva realmente à chamada transformação moral do homem. Aquela transformação que modifica através do conhecimento. Lá no capítulo 17, voltando a ele, no Sede Perfeitos, Kardec tem uma frase que é interessante para a gente entender o que é transformação. Ele afirma que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as más inclinações. Então veja que coisa interessante. Eu realmente começo a me transformar a partir do momento em que eu compreendo o ensinamento que eu estou recebendo. A ética diante do avanço intelectual e tecnológico da humanidade. Então, ética diante do avanço intelectual e tecnológico da humanidade. Nós percebemos que a humanidade caminha, tecnologicamente falando, a passos largos. Eu diria que a internet democratizou a informação. É tanta informação que está se recebendo que não está dando tempo de engolir todas elas, entender para passar para a seguinte. Ou seja, é muita coisa e a gente então, não tendo tempo, acha que não tem tempo porque o tempo ficou curto. Não, o tempo continua mesmo, né? Continua com as 24 horas, né? Mas vamos lá. Ética e ciência. Os avanços na genética, na bioquímica e na microbiologia resultaram numa nova tecnologia voltada para solucionar problemas em benefício da sociedade. Aí a gente pode perguntar, avanço da genética e da bioquímica, será que realmente é para beneficiar a sociedade ou é para beneficiar partes de uma sociedade? E a gente pode perguntar, sempre? Fica a dúvida. Existe uma conduta no avanço dessa tecnologia e esse avanço está sendo visto do ponto de vista moral e do ponto de vista ético? E na biotecnologia, que contribui em áreas necessárias à sobrevivência humana, principalmente na produção de alimentos, hormônios, controle de pragas, sanidade animal e vai por aí afora. Esse é um apanhado muito resumido, que é justamente para mostrar em todas as áreas de atividade humana, sempre vai haver o aspecto moral e ético. E a pergunta é essa, será que ela está trabalhando realmente e sempre para favorecer a sociedade? É para nós refletirmos. Ética e tecnologia. Produtos tecnológicos de nova geração são construídos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a pergunta, sempre, principalmente quando a gente sabe que esses produtos tecnológicos, eles realmente trazem para facilitar. Mas o uso dessa tecnologia é que pode realmente pender para um lado ou para o outro. E nós sabemos hoje os perigos existentes na internet. Existe moral realmente em algumas situações em que nós vemos lá na internet, o que exige de cada um de nós, sejamos pais, sejamos as mães ou os responsáveis,
principalmente pelas crianças, né? Porque essa questão é bastante séria. Ética e tecnologia, novos armamentos para uso bélico são garantia para a manutenção da paz mundial. O ser humano, no seu avanço tecnológico, justifica: precisamos fabricar equipamentos mais destruidores para convencer as pessoas ou os grupos ou a própria civilização de que não pode entrar realmente em guerras, porque a guerra é destruidora. E aí nós ficamos então perguntando: será que é isso mesmo que acontece? Onde é que está a ética nesse ponto? Ética e ecologia. Como o homem está cuidando do meio ambiente? Desnecessário dizer que estamos atravessando uma fase terrível, exatamente porque o homem não está cuidando do meio ambiente, não está cuidando como deveria cuidar. Ou seja, as mudanças atmosféricas ambientais, elas vão sucedendo naturalmente. E eu diria até que a natureza dá alguns sinais que, se fossem percebidos e interpretados, eles resultariam numa alteração completamente diferente daquela que nós estamos vendo hoje. Será que não houve descuido? Será que não houve realmente falta de atenção para entender o problema do meio ambiente? Uma outra coisa realmente é a chamada reciclagem, né? A reciclagem é necessária. Se a doutrina espírita é reencarnacionista, e nós sabemos que nós vamos reencarnar, porque a reencarnação não é atributo de nenhuma crença, de nenhuma doutrina, de nenhuma religião, é uma lei natural, todos vão reencarnar, acreditando ou não, mas ficamos aí na seguinte posição: se nós vamos voltar aqui ao planeta, nós não podemos destruir o planeta que nós vamos voltar. Eu diria que seria como sujar a casa onde nós estamos habitando e que, quando viajamos e voltamos, vamos encontrar casa suja. Aqui é outra situação em que nós temos que entender a necessidade de prestar mais atenção no meio ambiente. É uma postura moral? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes pode até, ela distorcida, atender outros interesses, mas o interesse maior sempre será o do ser humano, né? Então, estamos protegendo, ou será que precisamos repensar esse tipo de postura? Religião e ética. Meu Deus, aí a gente vê realmente que a coisa vai pegar, porque todo mundo costuma dizer assim: a minha religião é a certa, é a minha que está com a verdade. Isso nos leva realmente a analisar, primeiro, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Se você perguntar a cada integrante dessas religiões, eles vão fazer essa afirmação. O livro deles, o livro sagrado deles, é o livro que contém toda a ética e a moral, ensinada respectivamente pelos seus profetas, por aqueles espíritos que se manifestaram. Nós colocamos um ponto de interrogação. E os outros, né? Como que fica? Continuando, ética. David Hume é um filósofo do século passado. Ele diz que todo comportamento tem suas razões. A ética é simplesmente a razão maior. É interessante, né? A ética é a razão maior. Se ela é a razão maior, todo o resto não é o mais importante, embora as partes possam chegar ao final afirmando que realmente a ética é a maior. E é para isso que o ser humano deveria e deve, é claro, trabalhar. Na conduta ética e moral, a gente pergunta: as aparências enganam? É uma palavra muito rotineira nas conversas do dia a dia, né? Olha lá aquela pessoa, né? Ele aparenta o que não é. E realmente é o que acaba acontecendo na nossa vida do dia a dia. Isso tem a ver também com ética e com moral, é o que nós vamos perceber. As aparências enganam realmente. O que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro.
Jesus foi perseguido, combatido pelos fariseus. Não é que ele, Jesus, combatia ele como inimigos, mas combatia a doutrina que eles defendiam, porque Jesus via nos fariseus os seus irmãos menores que desconheciam a verdade. A mesma verdade que ele fala para Pôncio Pilatos, quando ele foi levado para julgamento. E ele aparece lá no Evangelho a afirmação de Jesus, que eles tinham um comportamento parecendo como sepulcros caiados por fora, mas com grande podridão por dentro. A moral está inserida aí? Claro que está inserida. E quando Jesus diz a Pôncio Pilatos, eu venho em nome da verdade, a verdade de Pôncio Pilatos não era a verdade que Jesus queria passar para ele, porque ele estava ainda no reino da terra. Ele não estava preocupado com o reino dos céus. Jesus, então, por causa disso, foi levado diante de Pôncio Pilatos. Então, as aparências realmente enganam. E onde viver essa questão ética e moral? E vamos colocar mais uma ali, um item que é o caráter, né? Pessoa é de um bom caráter, pessoa de mau caráter. É um julgamento que nós fazemos de acordo com aquilo que nós vemos no comportamento da pessoa. Obviamente, o mau caráter está fora dos padrões de moral. E isso daí nos leva, então, a refletir onde é que nós vamos vivenciar. Primeiro, no próprio lar, né? É com a família, onde nós vivemos, a família que nós estamos inseridos e participando desta encarnação. Aliás, falando em lar, é bom lembrar sempre dos filhos, né? Tivemos aí o 12 de outubro, o Dia das Crianças, né? Maravilhoso ser criança, né? Porque tem o seu dia também lá, lembrado, mas principalmente sob esse aspecto da moral. Ou seja, a criança tem que ser educada sempre por princípios que possam torná-la um futuro transformador do mundo. A criança de hoje será adulto de amanhã, eles é que conduzirão realmente a nossa sociedade. E na própria sociedade onde nós convivemos, porque trabalhamos fora, é claro, estamos fora do nosso lar, mas esse comportamento moral, essa conduta ética, tem que ser levado no meio onde nós estamos tendo uma parte da nossa vida. Quem trabalha numa empresa, por exemplo, fica 8 a 10 horas em convivência com outras pessoas, cujo comportamento vai se refletir através do exemplo. No trabalho que nós já falamos. E na casa espírita? Eu coloquei isso propositadamente. Não estou afirmando que não exista conduta moral e ética no espiritismo, na casa espírita. No espiritismo existe conduta ética e moral. Na casa espírita, elaborada, trabalhada, frequentada, conduzida por seres humanos que são suscetíveis de falharem, nós temos realmente que repensar. Não estamos dizendo com isso que vai acontecer na casa espírita conduta antiética e antimoral. Mas muita gente diz por aí que ser espírita dentro da casa espírita é fácil. E ser espírita fora da casa espírita? Como é o nosso comportamento fora da casa espírita, se somos trabalhadores da mesma casa espírita? É também para se pensar. Não estamos com isto querendo condenar pessoas, de jeito nenhum. Mas serve, inclusive, como ponto de reflexão. Dalai Lama, um espiritualista, que realmente traz grandes ensinamentos, e a gente sempre tem que lembrar, né? Não é somente no espiritismo ou nos espíritas que nós temos bons exemplos e bons ensinamentos. Aliás, eles partem de vários espíritos, encarnados ou não, espíritas ou não, mas que servem para que o homem possa aprender e crescer. Ele diz assim, o maior juiz dos seus atos deve ser você mesmo e não a sociedade. E realmente, se cada um fizesse aquilo que está lá na questão 919 que nós já falamos,
conhece-te a ti mesmo e é capaz, inclusive, de conhecer-se a si mesmo e entender que nós somos juízes dos nossos atos. Volto lá que nós temos a lei divina inscrita em nossa consciência. Cidadão Rui Barbosa, baiano, advogado, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Hoje não tanto, mas no passado, os espíritas não tinham coragem de dizer, sou espírita. Hoje não, hoje ser espírita parece que é status, né? Quanta gente aí, né? Ah, eu sou espírita. Cairbar Schutel, bandeirante do espiritismo, cidade de Matão, centro espírita Amantes da Pobreza. Ele teve lutas homéricas com o padre da cidade, porque os espíritas eram mal vistos. Eu não estou dizendo que os espíritas são bem vistos hoje, mas a perseguição religiosa em função da intolerância é menor hoje do que antigamente. Então, não ter vergonha de dizer que é espírita. O maior exemplo que nós temos para nós espíritas, professor Rivaio, nascido num país católico, educado num país protestante, conheceu de perto o problema da intolerância religiosa. Católicos e protestantes, a ignorância espiritual. Nós ainda não conseguimos, a grande maioria, claro, de assimilar que nós somos um espírito, não somos o corpo físico. Nós somos um espírito habitando temporariamente um corpo físico. Isso é ignorar a nossa essência espiritual. E o que é pior de todos eles é o lado material, o interesse mundano. Tem gente que vive e trabalha para que ele julga que a vida vai terminar nessa existência, ou seja, acaba aqui. Ele não trabalha pensando que ele vai ter uma outra existência. Ele se esquece que ele vai deixar um corpo físico aqui, que ele não é dono desse corpo, porque vai ter realmente que desencarnar e, obviamente, continuar o seu processo de aprendizado e de crescimento. São os chamados os cegos. Então fica para a nossa reflexão. Eu volto no Rui Barbosa e afirmo, não sentir medo e nem vergonha de agir dentro da moral e da ética. E procurar dentro da sua capacidade, dentro da sua possibilidade, divulgar a doutrina espírita. Não sentir vergonha, como foi dito, de dizer que é espírita, mas que seja também um divulgador do espiritismo. É uma conduta espírita, sem dúvida nenhuma. Será que ainda existem dúvidas? É o que nós vamos então perguntar, não é? Essa figura é o exemplo que aparece na questão 625 do Livro dos Espíritos. E para encerrar, eu coloco esta frase dele que aparece no Evangelho. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Pessoal, eu agradeço carinhosamente a atenção de todos vocês, agradeço à direção da casa pelo gentil convite de ter recebido esta oportunidade de trabalho aqui, divulgando a nossa querida doutrina espírita. Uma doutrina de conscientização, uma doutrina de libertação, uma doutrina consoladora e, por que não, uma doutrina libertadora. Muito obrigado, muita paz.